Você é uma decepção. Sempre foi e sempre será. Nunca vai conseguir nada na vida. Essas foram as palavras que Elon Musk disse para seu filho Elon quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O homem que hoje vale mais de 200 bilhões de dólares, mais rico que o PIB da África do Sul inteira, seu país natal, foi chamado de fracasso pelo próprio pai. Mas o que você não sabe é que essa rejeição paternal não foi um episódio isolado. Foi o culminar de anos de abuso psicológico que moldaram para sempre a psique do homem mais influente do planeta. Hoje, pela primeira vez, vou revelar a verdade completa sobre a relação tóxica entre Elon e Elon Musk, e como as palavras mais cruéis que uma criança pode ouvir se transformaram na força motriz por trás de Tesla, SpaceX e um império que mudou o mundo. Você vai descobrir por que Elon Musk tem uma necessidade obsessiva de provar que está certo, porque ele trabalha 100 horas por semana mesmo sendo bilionário, e como a aprovação que ele nunca recebeu de seu pai se transformou na aprovação de milhões ao redor do mundo. Mas antes de mergulharmos nessa história perturbadora de rejeição familiar e vingança cósmica, se inscreva no canal e ative o sininho, porque este é o tipo de revelação que explica não apenas o sucesso de Elon Musk, mas os padrões psicológicos profundos que governam todos nós quando enfrentamos rejeição daqueles que mais amamos. Para entender a complexidade da relação entre Elon e seu pai, precisamos conhecer Elon Musk. Nascido em 1946 na África do Sul, Elon era um homem que personificava todos os estereótipos tóxicos da masculinidade sul-africana dos anos 1970 e 80. Engenheiro eletromecânico, piloto, marinheiro e proprietário de minas de esmeralda, Elon se via como um aventureiro nato, um homem que conquistava o mundo através da força, carisma e uma confiança inabalável em sua própria superioridade. Ele possuía várias propriedades, incluindo uma fazenda de 1,600 hectares fora de Pretoria, uma casa na praia em Durban, e conexões políticas que lhe garantiam uma vida de privilégios durante o apartheid. Para fora, Elon Musk parecia o homem perfeito, rico, poderoso, respeitado pela comunidade. Mas dentro de casa, era um tirano emocional que governava através do medo, manipulação e constante diminuição de qualquer um que ousasse desafiá-lo ou mostrar sinais de vulnerabilidade. Elon tinha uma visão muito específica de como homens deveriam ser: fisicamente fortes, socialmente dominantes, interessados em esportes, carros e conquistas sexuais. Qualquer desvio dessa norma era visto como fraqueza inaceitável. E Elon, desde pequeno, desviava de todas essas normas. Era um menino pequeno, fisicamente fraco, introvertido, que preferia livros a esportes, computadores a carros, e que mostrava uma sensibilidade emocional que Elon interpretava como patética. Desde os 4 anos de idade, Elon começou um processo sistemático de endurecimento de Elon, que na verdade era abuso psicológico disfarçado de educação. Quando Elon chorava por qualquer motivo, fosse uma queda, um pesadelo, ou simplesmente saudade da mãe, Elon o trancava no quarto escuro por horas, gritando que homens de verdade não choram. Quando Elon mostrava interesse em ciência ou tecnologia, Elon o ridicularizava, chamando essas paixões de hobbies de nerds fracassados que nunca vão conseguir uma mulher. Mas talvez o mais destrutivo fosse a comparação constante. Elon sempre falava sobre outros garotos, filhos de amigos, vizinhos, qualquer criança que fosse mais atlética ou socialmente aceita, como exemplos do que Elon deveria ser, mas nunca seria. Olha o João, capitão do time de rugby. Isso sim é um menino de verdade. Porque você não pode ser mais como ele, Elon? Essa dinâmica criou em Elon uma ferida psicológica profunda, a convicção de que, não importa o que fizesse, nunca seria bom o suficiente para ganhar o amor e aprovação do pai. O momento que marcou para sempre a vida de Elon aconteceu numa tarde de domingo de março de 1984. Elon tinha 12 anos e havia passado semanas trabalhando em um projeto de programação, um jogo simples que havia criado e estava tentando vender para uma revista de computação. Para ele, aquilo representava tudo: criatividade, trabalho duro, e talvez, finalmente, uma chance de impressionar seu pai. Quando a revista aceitou comprar o jogo por $500, uma quantia significativa para uma criança na época, Elon correu para casa em êxtase. Ele rompeu pela porta da sala onde Elon estava lendo o jornal e gritou: "Pai! Eu vendi meu jogo. Uma revista de verdade vai publicar meu código e me pagar $500. Por um momento, Elon esperou ver algo diferente no rosto do pai. Orgulho, surpresa, aprovação, qualquer sinal de que finalmente havia feito algo que importava. Em vez disso, Elon baixou o jornal lentamente, olhou para o filho com uma expressão de tédio misturado com desdém, e disse:
$500? Eu gasto isso em um almoço. Você acha que isso é alguma conquista? Mas ele não parou por aí. Errol se levantou da poltrona, se aproximou de Elon e continuou: sabe qual é seu problema, garoto? Você vive em um mundo de fantasia. Acha que essas brincadeirinhas com computador vão te levar a algum lugar. Mas a vida real não funciona assim. Você é pequeno demais, fraco demais, e estranho demais para ter sucesso no mundo real. Olhe para você, nem consegue olhar nos meus olhos quando falo com você. Elon, com lágrimas começando a formar nos olhos, tentou explicar que programação era o futuro, que computadores iam mudar o mundo, que ele tinha grandes sonhos. Foi então que Errol proferiu as palavras que ecoariam na mente de Elon pelos próximos 40 anos. Sonhos? Você quer falar de sonhos? Deixe-me te contar a verdade sobre você, Elon. Você é uma decepção. Sempre foi e sempre será. Eu tive outros filhos, e todos eles são melhores que você de alguma forma. Você nunca vai conseguir nada na vida porque não tem o que é preciso. Você não tem força, não tem carisma, não tem instinto para negócios. Você é apenas um nerd estranho que vai passar a vida inteira sendo irrelevante. O menino de 12 anos ficou parado ali, segurando o cheque de $500 que havia representado sua primeira vitória real, ouvindo seu próprio pai destruir não apenas sua alegria momentânea, mas sua crença fundamental em seu próprio valor como ser humano. Depois daquela conversa, algo se quebrou irreparavelmente entre Elon e Errol. Mas o que Errol não percebeu é que também havia nascido algo novo na mente de seu filho, uma determinação feroz e quase patológica de provar que ele estava errado. Elon começou a documentar mentalmente cada crítica, cada insulto, cada momento de rejeição, como se estivesse construindo um arquivo de evidências que um dia usaria em seu favor. Nos meses seguintes, a dinâmica familiar se deteriorou ainda mais. Errol começou a ignorar Elon quase completamente, tratando como se fosse invisível durante jantares familiares, não respondendo quando o menino falava, e frequentemente se referindo a ele na terceira pessoa mesmo quando estava presente. Mãe, dizia para a mãe de Elon, seu filho está perturbando minha leitura com esses barulhos de computador. Diga para ele ir fazer isso em outro lugar. A palavra seu era sempre enfatizada, como se Errol estivesse rejeitando qualquer responsabilidade parental sobre Elon. Pior ainda eram os momentos em que Errol recebia visitas. Ele apresentava orgulhosamente seus outros filhos, Kimball e Tosca, destacando suas conquistas e qualidades. Mas quando chegava a vez de Elon, Errol simplesmente dizia: e este aqui é Elon. Ele gosta de computadores. O tom era sempre de desculpa, como se a existência de Elon fosse algo embaraçoso que precisava ser explicado. Durante reuniões sociais, Errol contava histórias sobre si mesmo, sobre seus negócios, sobre seus outros filhos. Elon aprendeu a ficar quieto nos cantos, observando, sempre observando. Ele via como seu pai se transformava em uma pessoa completamente diferente na presença de outros, carismático, engraçado, impressionante. E começou a entender que havia duas versões de Errol: o homem público que todos admiravam, e o pai privado que o desprezava. Essa dualidade ensinou Elon uma lição crucial sobre poder e percepção pública que ele aplicaria décadas depois em sua própria vida. Aos 13 anos, Elon tomou uma decisão que chocou toda a família. Ele anunciou que iria morar com a mãe após o divórcio dos pais. Mas mais significativo ainda foi o que ele disse a Errol naquele dia: um dia, eu vou ser mais bem-sucedido que você. E quando isso acontecer, você vai se lembrar de tudo que disse sobre mim. Errol riu desdenhosamente. Claro que vai, garoto. Claro que vai. Ele não fazia ideia de que havia acabado de plantar a semente de sua própria irrelevância futura. A rejeição de Errol transformou Elon em algo que psicólogos chamam de comprovador compulsivo, alguém cuja identidade inteira gira em torno de provar que críticos estão errados. Mas no caso de Elon, o crítico principal era interno, a voz de seu pai ecoando constantemente em sua mente, questionando cada decisão, duvidando de cada sonho, prevendo cada fracasso. Quando Elon criou sua primeira empresa, Zip2, aos 24 anos, ele não estava apenas tentando construir um negócio de software. Estava construindo evidência física de que não era uma decepção. Dormia no escritório, trabalhava 7 dias por semana, e se recusava a contratar um CEO experiente porque isso seria admitir que não era capaz de liderar sozinho. Quando vendeu Zip2 por $307 milhões, a primeira coisa que fez foi ligar para Errol. A conversa durou menos de 2 minutos. Errol ouviu a notícia e disse: bom para você, Elon. Espero que saiba administrar esse dinheiro melhor do que administrou sua infância.
Mesmo um sucesso de 300 milhões de dólares não foi suficiente para ganhar uma palavra de orgulho paternal. Mas em vez de desistir, isso apenas intensificou a obsessão de Elon. PayPal foi a próxima prova. Quando vendeu para eBay por 1,5 bilhão, ele novamente ligou para Errol. Desta vez, a resposta foi: você teve sorte, Elon. Mas sorte não dura para sempre. Foi então que Elon percebeu algo fundamental. Não importava quanto dinheiro fizesse, quantos sucessos acumulasse, ou quanta fama alcançasse, nada jamais seria suficiente para transformar a rejeição de Errol em aprovação. Então ele mudou de estratégia. Em vez de tentar impressionar o pai, ele decidiria tornar o pai irrelevante. Tesla e SpaceX não foram criadas apenas para resolver problemas mundiais ou realizar sonhos pessoais. Foram construídas como monumentos à irrelevância de Elon Musk. Cada foguete que pousava com sucesso era uma resposta àquele "você nunca vai conseguir nada na vida". Cada Tesla vendido era evidência contra "você não tem instinto para negócios". Cada manchete mundial era uma refutação de "você sempre será irrelevante". O mais fascinante é que essa dinâmica se tornou autossustentável. Mesmo depois que Elon se tornou indiscutivelmente mais rico e influente que o pai, ele continuou trabalhando com a mesma intensidade obsessiva. Porque a voz interna do pai rejeitador nunca parou de questionar, nunca parou de duvidar, nunca parou de prever fracasso. Elon transformou essa voz tóxica em combustível produtivo, mas ao custo de nunca poder realmente relaxar ou se sentir satisfeito com suas conquistas. Em janeiro de 2021, aconteceu algo que simbolizou perfeitamente a reversão completa da dinâmica entre pai e filho. Elon Musk foi oficialmente declarado o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 185 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, ele valia mais que o PIB de 95% dos países do mundo, incluindo sua África do Sul natal, que tem um PIB de cerca de 420 bilhões para 60 milhões de habitantes. Elon, sozinho, controlava quase metade da riqueza de um país inteiro. Naquele dia, jornalistas de todo o mundo tentaram entrevistar Elon Musk para capturar sua reação ao sucesso astronômico do filho. Quando finalmente conseguiram encontrá-lo em sua casa em Pretoria, a transformação era evidente. O homem que uma vez possuía minas e fazendas agora vivia de forma modesta, dependendo ocasionalmente de ajuda financeira dos próprios filhos que havia desprezado. Quando perguntaram sobre como se sentia em relação ao sucesso de Elon, Errol deu uma resposta que revelou tanto arrependimento quanto uma tentativa desesperada de reivindicar algum crédito. Eu sempre soube que Elon era especial. Todas as coisas duras que disse para ele foram para torná-lo forte. Foi minha forma de educá-lo. Mas o mais revelador veio quando perguntaram se ele tinha orgulho do filho. Houve uma pausa longa, e Errol disse: Elon não precisa da minha aprovação. Ele tem a aprovação do mundo inteiro. Era a admissão final de sua própria irrelevância na vida do filho. Enquanto isso, Elon continuava sua jornada cósmica, literalmente. SpaceX estava enviando astronautas para a estação espacial, Tesla estava revolucionando a indústria automobilística, e Neuralink prometia conectar mentes humanas a computadores. Cada conquista era uma demonstração de que o menino decepção havia se tornado o adulto mais visionário da Terra. Mas talvez o momento mais simbólico tenha acontecido quando Elon anunciou seus planos para colonizar Marte. Em entrevistas, ele frequentemente falava sobre tornar a vida multiplanetária e garantir a sobrevivência da consciência humana no universo. Errol, que uma vez chamou os sonhos do filho de fantasias irrelevantes, agora assistia seu filho literalmente alcançar as estrelas. A ironia era perfeita. O homem que disse que Elon nunca conseguiria nada relevante agora via o filho trabalhando para tornar sua própria espécie uma civilização interplanetária. A história de Elon e Elon Musk nos ensina lições profundas sobre como transformar rejeição familiar em combustível para conquistas extraordinárias. Mas é importante entender os mecanismos psicológicos por trás dessa transformação para que você possa aplicá-los de forma saudável em sua própria vida. Primeira lição: rejeição pode ser redirecionada, não eliminada. Elon nunca superou a rejeição do pai. Em vez disso, ele a transformou em uma força motivacional constante. Cada vez que enfrentava uma decisão difícil nos negócios, a voz interna do pai rejeitador aparecia questionando sua capacidade. Em vez de ser paralisado por essa voz, Elon aprendeu a usá-la como combustível. Você acha que eu não consigo? Vou provar que consegue. Segunda lição: validação externa pode substituir a aprovação familiar perdida. Quando Elon percebeu que nunca ganharia a aprovação do pai, ele deliberadamente construiu impérios que gerassem a aprovação de milhões de outras pessoas.
Cada cliente da Tesla, cada fã da SpaceX, cada pessoa inspirada por sua visão se tornou uma fonte substituta da validação que ele nunca recebeu em casa. Terceira lição: impossível se torna inevitável quando você tem algo a provar. Carros elétricos eram considerados impossíveis de se tornarem mainstream. Foguetes reutilizáveis eram ficção científica. Interface cérebro-computador pareciam fantasia. Mas quando você está tentando provar que uma pessoa específica estava errada sobre você, impossível se torna apenas mais um obstáculo a ser superado. Elon não escolheu projetos fáceis. Ele escolheu projetos que seriam impressionantes o suficiente para silenciar definitivamente qualquer crítico, especialmente o crítico interno que soava exatamente como Errol. Quarta lição: sucesso sem aprovação familiar gera liberdade única. Paradoxalmente, nunca receber a aprovação do pai libertou Elon de precisar agradar figuras de autoridade. Ele pode brigar com reguladores governamentais, desafiar indústrias inteiras, e tomar decisões que outros CEOs considerariam muito arriscadas porque ele já internalizou que algumas pessoas nunca vão aprovar suas escolhas, e está ok com isso. Quinta lição: ciclos familiares podem ser quebrados conscientemente. Apesar de sua própria experiência traumática, Elon é notoriamente dedicado aos seus filhos. Ele quebrou conscientemente o padrão de rejeição paternal, provando que trauma familiar não precisa ser perpetuado. Você pode usar sua dor como combustível sem repassá-la para a próxima geração. Hoje, enquanto Elon Musk planeja cidades em Marte e trabalha para tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, Elon Musk vive uma vida relativamente obscura em Pretoria. O homem que uma vez possuía minas de esmeralda agora assiste seu filho possuir a empresa de carros mais valiosa do mundo. O homem que disse que Elon nunca conseguiria nada relevante agora vê o filho sendo considerado uma das pessoas mais influentes da história moderna. Se isso não for vingança cósmica, eu não sei o que é. Mas talvez a lição mais poderosa dessa história não seja sobre vingança. É sobre transformação. Elon pegou as palavras mais destrutivas que uma criança pode ouvir: "Você é uma decepção", e as transformou no mantra motivacional de uma vida extraordinária. Cada vez que alguém disse que seus sonhos eram impossíveis, ele ouviu a voz do pai dizendo a mesma coisa e decidiu provar, mais uma vez, que estavam errados. A pergunta que fica para você é: que palavras destrutivas você ouviu na infância que ainda ecoam na sua mente hoje? Que figura de autoridade te disse que você não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, ou forte o suficiente? E mais importante, como você pode transformar essas vozes críticas internas em combustível para suas próprias conquistas impossíveis? Você não precisa colonizar Marte para provar seu valor. Mas você pode usar a dor da rejeição como Elon fez, não para se destruir, mas para se reconstruir em uma versão de si mesmo que torna irrelevantes todas as pessoas que duvidaram de você. Se esta história te inspirou ou te fez refletir sobre sua própria jornada, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que até as palavras mais cruéis podem se tornar o combustível para os sonhos mais extraordinários. E nos comentários, me conte, quem foi a pessoa que duvidou de você e que você mais quer provar que estava errada? Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, às vezes as pessoas que menos acreditam em nós são exatamente quem precisamos para nos tornarmos quem realmente somos capazes de ser.